Olá, alunos da primeira série, mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, trazendo um assunto extremamente importante para vocês, que seriam as proteínas. Com certeza você já ouviu falar em proteínas, tá? O objetivo dessa aula é reconhecer as proteínas como importantes compostos orgânicos estruturais e importante papel no desenvolvimento de células, tecidos, além também da construção e manutenção de todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Muito bem. Outro objetivo, relacionar os tipos e funções das proteínas com a sua estrutura. Nós vamos ver no decorrer da aula, tem bastante coisa interessante aí, gente. Vamos lá. Eu sei que você sabe, um pouquinho antes de a gente falar de proteínas, vamos falar de um outro elemento importante, na nossa vida, na nossa alimentação, que seriam os sais minerais, tá? Então, na nossa alimentação diária, quais são os tipos de sais minerais presentes nos principais tipos de alimento? A gente ouve falar muito em sais minerais. Agora, onde estão esses sais minerais? Em que local, em que alimento nós vamos tê-los? Por exemplo, o cálcio no leite e nos derivados do leite. O ferro nas carnes, no fígado, na gema de ovo, feijão, beterraba. O magnésio no amendoim, nos leites e derivados, nos grãos integrais. O fósforo, frutas secas, sardinha, carnes, leite e derivados. O potássio no abacate, na banana, amendoim, leite, mamão. O sódio no queijo, nas carnes processadas, nos enlatados, nos temperos. O iodo no sal iodado, na cavala, no atum, no ovo, salmão. O zinco na ostra, no camarão, no frango, peixe e fígado, só coisa boa aqui, né, gente? O selênio na castanha do Pará, na farinha de trigo, no pão e, por fim, o flúor, que daí ele não vai estar exatamente nos alimentos, mas ele vai estar adicionado na água tratada para nosso consumo, na água potável, e também nos cremes dentais, ajudando ali a defesa contra a cárie. Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês uma reportagem sobre alimentos ricos em proteína, os benefícios e como aumentar a absorção. Beleza, a proteína é importante para a construção e reparação muscular. Então, uma matéria bastante interessante no site Minha Vida, que vai trazer para vocês várias informações ali sobre a questão das proteínas, tá? Para começar, vamos relembrar sobre a estrutura dos compostos em si. Então, nós vamos ter o que a gente vai chamar de compostos orgânicos e compostos inorgânicos, o que a gente vai chamar de química da vida de um modo geral. Os compostos orgânicos são representados pelos lipídios, pelas proteínas, pelas vitaminas, pelos carboidratos e também pelos ácidos nucleicos. Muito bem. E os inorgânicos são representados pela água e pelos sais minerais. Muito bem, gente. Vamos especificamente à aula de hoje, que seria proteínas. As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos, pequenas estruturas básicas que se unem e se ligam através de um tipo de ligação química chamada ligação peptídica. Muito bem. De um modo geral, as proteínas têm uma diversidade bastante grande de estruturas e funções, então a gente vai ver algumas delas aqui. Tipo, função estrutural está representado pelo colágeno, uma função imunológica representada pelos anticorpos que fazem a defesa do nosso corpo, uma função hormonal representada pelo hormônio insulina, uma função catalisadora que acelera reações químicas representada pelas enzimas, uma ação contrátil, que seria na actina e miosina, e uma ação de transporte presente na hemoglobina, lá nos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Tá? Com isso, ela vai formar ali o composto orgânico mais abundante no nosso organismo. Muito bem. Alimentos que são ricos em proteínas. Agora, em geral, a gente falou ali no comecinho sobre sais minerais. Muito bem, agora a gente vai ver sobre proteínas. Então, a gente vai ter proteína nas carnes, no peixe, nos ovos de um modo geral, no leite, nos derivados do leite, na soja. São substâncias extremamente importantes para a nossa alimentação e são ricas nessa função que a proteína nos traz, certo? Vamos a um exercício, tá, gente? Um exercício tranquilinho de fazer aqui só para a gente testar o nosso conhecimento.
A astrobiologia, uma ciência moderna que trata de investigar a existência de moléculas orgânicas em outros planetas, asteroides e meteoros, ela aponta pesquisas recentes da importação, entre aspas, de aminoácidos por meteoritos que venham a ter caído na Terra. Muito bem, tais moléculas são de grande relevância para o estudo da vida, pois são uma única resposta aqui. Letra A, os monômeros dos ácidos nucleicos. Letra B, os monômeros construtores de proteínas. Letra C, moléculas básicas para a atividade da maioria das enzimas. Letra D, coenzimas de importante relevância no processo de síntese proteica. Eu dou aquele tempinho básico para vocês e a gente já volta para ver se você acertou. Vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês acertaram. A gente está falando aqui de aminoácidos que teriam caído junto com meteoros no nosso planeta, tá? Então, os meteoros, eles são, né, trazendo esses aminoácidos, que são os monômeros, que são construtores das proteínas. Então, basicamente, para formar os seres vivos, teriam que ter esses aminoácidos que agrupados fariam as proteínas. Muito bem. Composição das proteínas, tá, gente? Primeira coisa, as proteínas são feitas de aminoácidos, tá? Ligados pelo aquele tipo de ligação que eu falei para vocês, da ligação peptídica. Muito bem. Dentre os aminoácidos, a gente vai ter dois grandes grupos, tá? Os aminoácidos que são os essenciais, que eles não são produzidos pelo organismo, então a gente precisa ingerir esse aminoácido através da alimentação, e aqueles que são os naturais, que o nosso próprio corpo vai produzir, tá? Então, beleza, basicamente os aminoácidos têm essa estruturinha química aqui, formado por um grupo amina e um grupo carboxila, tá?
formada ali, logicamente, uma substância orgânica formada por carbono, e esses aminoácidos se unem um ao outro, né, formando, por ligações peptídicas, formando ali, em grande quantidade de aminoácidos, as proteínas. Muito bem, então vamos a um quiz. Aos aminoácidos que precisamos adquirir em nossa dieta, pois o nosso corpo não produz, damos o nome de, falamos agorinha, tá, gente? De aminoácidos não essenciais, aminoácidos essenciais, aminoácidos importantes ou aminoácidos formadores de proteínas. Essa é bem tranquilinho, dá um tempinho para vocês. Então, galera, essa era bem facinho, né? Os aminoácidos que a gente precisa adquirir na alimentação, porque o nosso corpo não produz esses aminoácidos, são chamados de aminoácidos essenciais. A gente tem que cuidar para ingerir esses aminoácidos para que não falte, a deficiência dele não cause algum problema para o nosso organismo, tá? Bem tranquilo, então. Gente, as proteínas, elas têm uma conformação, uma estrutura química, né? E ela pode perder o formato tridimensional dela. Pode voltar à forma primária devido a alguns fatores. Se isso acontecer, ela também perde a sua função biológica, a função imunitária, a função hormonal, a função de transporte lá da hemoglobina e tudo mais, porque ela desnaturou. Então, o que acontece? A estrutura primária dela vai ser mantida, né? E essa desnaturação pode ser reversível ou irreversível conforme a situação. Quais fatores podem provocar essa desnaturação das proteínas? Vamos lá. A salinidade pode afetar, né, a questão da salinidade, o pH, variando lá do pH ácido ao alcalino, beleza? E também a temperatura pode ser um fator fundamental da desnaturação dessa proteína, com consequente perda da função.
Você já viu provavelmente falar em enzimas. As enzimas são chamados biocatalisadores ou simplesmente catalisadores biológicos. E eles têm a função de reduzir a energia de ativação das reações químicas. Para que essa reação química aconteça, vai ser necessária uma energia menor graças ao trabalho das enzimas. E também com isso, aumenta a velocidade das reações químicas. Então, elas vão acontecer de uma maneira muito mais rápida do que aconteceriam sem as enzimas. Portanto, elas são extremamente importantes ali em todo o metabolismo. Então, enzima também é um tipo de proteína, elas são altamente específicas, elas não atuam em qualquer substrato, elas são específicas naquele substrato. Elas agem especificamente dentro daquilo que é esperado. Mas também tem fatores que influenciam na velocidade da ação enzimática, né? No desempenho e tudo mais. Por exemplo, a temperatura influencia, o pH e também a concentração dos substratos. Quanto de substrato tem concentrado para que essa enzima acabe atuando, né? Influenciando positiva ou negativamente na sua reação química. Muito bem, então vamos ao exercício. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo de uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que constituiu em não comer carne e derivados até que essa peste fosse debelada. Muito bem. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras, legumes foram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido os alimentos ricos em, vamos lá, letra A, vitaminas A e E, letra B, frutose e sacarose, letra C, em aminoácidos naturais, letra D, aminoácidos essenciais ou letra E, ácidos graxos saturados. Aquele tempinho básico para vocês tentarem resolver essa.
Entendendo então a questão que foi do Enem, tá, gente? Então esses produtores ali, eles pararam de comer carne, então quer dizer, eles não tinham os aminoácidos necessários, as proteínas necessárias ali para sua alimentação. Então, para suprir isso, foi necessário, né, cuidar para que se ingerissem aminoácidos essenciais presentes em outros alimentos, não necessariamente os de origem animal, ok? As proteínas têm suas estruturas, tá, gente? Então, a estrutura mais básica dela é a estrutura primária, ok? Quando ela começa a se enrolar ali, né, no movimento helicoidal, o que acontece? Ela adquire a conformação secundária. Quando ela se retorce, a gente já tem uma conformação terciária e a quaternária, e daí a gente vai ter mais de uma cadeia ali enrolada junto. 2, 3, 4 ou mais cadeias enroladas, formando a chamada estrutura quaternária das proteínas. Quando eu falo em desnaturação lá atrás, eu falo em quebrar justamente essas conformações que as estruturas nos propõem ali. Primária, secundária, terciária e quaternária, ok? Gente, vamos pôr a mão na massa, que você possa fazer em casa, você possa exercitar o que você aprendeu em sala de aula. Produza uma tabela identificando os alimentos ricos em proteínas que você consome no seu dia a dia. Não tem limites para essa tabela. Aqui eu coloquei só 2 espacinhos, mas pode pôr 10, 15, né? Alimentos. Então pensa lá o que você tem na tua casa, voltando lá, que são ricos em proteínas, né? Lembrando lá, leite, derivados, só para dar uma dica para vocês, você volta lá na aula, você vê, e você vai colocando o nome do alimento. Em seguida na tabela, você coloca quantas vezes você ingere esse alimento por dia, para você ter uma ideia basicamente ali. É interessante até você pensar se ele é dentro ali do grupo dos essenciais que são importantes para a tua alimentação. E se esse alimento é de origem animal ou vegetal, certo? Deixa essa tarefa para vocês fazerem aí. Relembrando, gente, as proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através das chamadas ligações peptídicas. Carnes, peixes, ovos, leite, derivados do leite e soja são exemplos de alimentos ricos em proteína. Quase todos ali de origem animal, mas também nós temos alguma coisa de origem vegetal que também é rica nesses aminoácidos, né, formadores das proteínas. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos e a gente tem 2 grandes grupos de aminoácidos. Os essenciais, que não são produzidos pelo organismo, portanto a gente precisa ingeri-los na alimentação, e os chamados naturais, que é aquele que o nosso organismo já tem naturalmente, já produz, né? E existe assim, mesmo que a gente não venha ingerir, a gente já tem esse alimento dentro do nosso organismo. Muito bem, gente. Agradeço a atenção de vocês. Muitas dúvidas elas podem ter acontecido aí durante o processo da aula. Algumas informações você tem no livro didático, que você vai receber na tua escola, ou que você já recebeu. Você pode voltar essa aula no Google Classroom, né? Você acessa ela, você vai ter os materiais com os slides, você pode anotar, você pode perguntar para o seu professor no Classroom, nos Meets e tudo mais. E, de certa forma, você tem toda a estrutura aí que pode te ajudar a superar todas essas dificuldades, ok? Então, beleza, gente? Obrigado e até uma próxima.